não usar microfone, mas quem for usar microfone, se quiser, então, boa tarde aí a todos, o microfone está disponível, tá? E quem quiser falar no chat também vai estar disponível. Nós vamos aguardar somente, eu acredito, 5 minutinhos, né? Agora já é 3:01, 3:05 a gente começa, ok? Até para valorizar todos, né, que entraram no horário aí na sala, tá bom? Se alguém quiser testar o microfone, por favor, tá? É só desmarcar ali o microfone onde está com um cortezinho, é só desmarcar para fazer o teste. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Só peço daí que durante a apresentação vocês deixem no mudo, né? E só liberem no momento que vocês tiverem alguma pergunta daí, tá bom? Pessoal, quem está entrando na sala, tá? A gente já vai começar daqui a um minutinho. Vamos daí das 15 às 15:05, né? Para ver se mais algum cliente acessa ou mais algum participante. Então, vamos lá, né? Já deu horário. De novo, quem quiser fazer o teste, quem não fez e entrou depois, que quiser testar seu microfone, até agora nesse momento é só clicar ali em desmarcar o microfone travado e fazer um teste, se vocês quiserem fazer, senão a gente já inicia. Quem quiser fazer perguntas via chat também a qualquer momento pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente boa tarde, né? Agradeço a oportunidade
da TOTOS Curitiba, né, de estar promovendo este evento. Meu nome é Tatiane Bardini, eu fico na TOTOS Joinville, Santa Catarina, tá? Fisicamente, né? Tenho 15 anos de empresa, vim da vertente DataSul, porém agora, né, sou responsável aí dos produtos nas ofertas TOTOS de sustentação já há um bom tempo, né, desde 2014, mas eu acabei passando nesses 15 anos por muitas áreas dentro da TOTOS, tá? Então, a gente acaba podendo auxiliar e sabe também as dores reais que os clientes acabam tendo nessa parte de sustentação. Então, vamos falar um pouquinho do tema do nosso web seminar, que é: nós ajudamos você na sustentação e governança dos fontes customizados das soluções TOTOS. Vamos lá, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor. Primeira pergunta que se faz é como obter a governança dos fontes customizados, né? Acaba sendo uma dificuldade independente do produto TOTOS que você tenha na sua empresa. Seja ele Proteus, seja ele DataSul, RM, Logix, Fluig, independente do produto que você tiver e da tecnologia, né, que estamos falando desse produto, acaba sendo complexo e ao mesmo tempo desafiador fazer a governança desses fontes customizados. Muitas vezes se contrata empresas terceiras, outras vezes desenvolvimento interno, outras vezes a TOTOS Curitiba, a fábrica, e às vezes até uma mescla disso tudo. Então é complicado de se ter essa governança. A ideia aqui é a gente conversar o que a TOTOS tem para auxiliar vocês, clientes, a obter essa governança dos fontes customizados. Então vamos lá. Primeira pergunta que se faz quando se fala em governança de fontes é: a sua empresa, ela tem o controle ou ela tem o total controle dos específicos do sistema TOTOS? Quem não estiver falando, se puder botar no mudo ali, é só marcar o microfoninho com risquinho ali. Tá? Muito obrigada. Então, a pergunta é, né, se a sua empresa tem esse total controle dos fontes específicos. Como eu comentei, ele pode ser desenvolvido por N pessoas e a tua empresa, ela tem o controle total desses fontes específicos, ou seja, como evitar a perda desses fontes específicos? Como gerenciar e criar ambientes de desenvolvimento multiplataforma? Como fazer a correta governança desses fontes no seu ambiente? Que você possa passar por uma auditoria e que os fontes estão, né, resguardados, estão backupados, estão versionados da forma correta. Como ter a garantia de que você está mexendo na última versão do fonte realmente, que foi a modificada? Como permitir que times possam trabalhar a todo tempo, editando, criando, reservando arquivos? Como que você vai ter certeza que o fonte que realmente, o terceiro que você contratou, ou a franquia, é a última versão do fonte? Como você fazer uma compatibilização dos customizados a cada nova versão de release ou pacote da TOTOS e ter a garantia que o impacto seja o menor possível nos seus customizados ou na tua operação? A gente sabe que existe tantos clientes que possuem customizados mais a nível de relatórios, de consultas, porém existe outros customizados que são o core da operação. Muitas vezes uma balança, uma folha de pagamento, um customizado relacionado a faturamento, enfim, a WMS, a transporte. Então, esses customizados, se eles por algum momento deixarem de funcionar, causam um impacto muito grande na empresa. Então, o objetivo aqui é te dar governança total do fonte customizado, que independente de qualquer baixa que você fizer do produto padrão, este customizado permaneça funcionando. Tá? Esse é o principal objetivo dessa governança. E como que a TOTOS consegue garantir isso, né? Os clientes, considerando que no ambiente que nós estamos, com diferentes tecnologias, seja ela DataSul ou diferentes produtos, né? Seja ela DataSul, Proteus, RM, Fluig. O que a TOTOS tem a oferecer aos clientes para que essa governança seja possível
e para que várias áreas possam estar mexendo no fonte ao mesmo tempo e que essa governança seja garantida. Pensando nisso, a TOTUS, lá em 2014, criou a oferta chamada BSO, que é Business Software Outsourcing. Pensem no BSO como se fosse um seguro de carro, onde você paga um valor fixo mensal para que qualquer problema que você tiver relacionado ao seu carro, né, ao seu carro, você possa utilizar. A única diferença, comparando o BSO a um seguro de carro, gente, é que você não tem um preço de franquia caso você realmente utilize o seguro. Mas o BSO é uma oferta da TOTUS, onde você, conforme um seguro de carro, você vai pagar um preço fixo mensal e ele vai te garantir que o teu fonte customizado continue funcionando independente de qualquer atualização ou baixa de pacote do produto padrão TOTUS que você venha a fazer. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Na verdade, eu só fiz um resumo, né? Então, o BSO ele é uma equipe especialista na TOTUS que fica próximo à equipe do produto padrão. E ela é multirregional. O que é isso? Se você é um cliente DataSul, a equipe que vai lhe atender fica em Joinville. Se você é um cliente Proteus, a equipe fica em São Paulo. Se você é um cliente IRM, a equipe fica em BH. E Logix e Fluig fica em Joinville também. São pessoas com muito tempo de casa, muita experiência, né? São analistas a gente coloca até para os clientes com perfil de programalistas, que são pessoas que já conseguem analisar o problema e colocar a mão na massa para fazer a adaptação que for necessária nele, tá? Então, essa equipe é multirregional. Aqui também, ele vem sanar aquele ponto que muitos de vocês, clientes, têm dificuldade. Hoje, você não tendo essa ferramenta de BSO, quando você tem qualquer dúvida ou qualquer problema e você entra no suporte.totos.com.br, independente do produto, a equipe de suporte vai pedir para vocês tirarem o customizado e refazer o teste. Se vocês refizerem o teste e o problema não acontecer, a equipe vai dizer para vocês o seguinte: o problema é no customizado. Vocês querem que eu encaminhe vocês para a fábrica para vocês terem uma proposta pontual de atendimento? Ou vocês querem que a franquia atenda? Ou eu vou encerrar o ticket e você resolve sozinho? Enfim, o suporte vai fazer esse atendimento. Por quê? Porque eles não atendem customizados. O BSO ele vem facilitar isso, porque a equipe, a TOTUS vai tratar vocês independente de padrão ou customizado. Porque se você vai abrir um ticket no suporte, você é um cliente BSO, no momento que você abre, você já vai ter uma flag marcada que você é um cliente BSO, e você também no começo pode avisar o suporte: ó, suporte, se o problema for no meu customizado, eu tenho o BSO contratado, principalmente nas primeiras interações, né? Eles fizeram um teste, viram que o problema é no customizado, eles já vão encaminhar diretamente para a nossa equipe, que são analistas que estão lá aguardando o ticket de vocês para já fazer a manutenção. De novo, sem nenhuma aprovação adicional, sem nenhuma proposta assinada, porque você, conforme um seguro de carro, você já tem a garantia dos teus customizados continuarem funcionando, tá? Então vamos falar um pouquinho. Ah, e outra coisa, Tânia, eu preciso entrar sempre pelo suporte? Não. Se você já sabe que o ponto que você precisa de apoio é no customizado, você vai aprovando essa proposta comercial, você vai receber um kit de boas-vindas da nossa equipe. O coordenador vai entrar em contato com vocês se apresentando, passando o telefone vermelho dele, que a gente brinca, né? Que é quando você precisa de qualquer acionamento ou qualquer particularidade que você queira conversar com o gestor da equipe, você vai ter o telefone tanto do coordenador quanto do gestor do BSO. E você pode entrar direto. Quando ele te mandar esse kit de boas-vindas, ali onde você entra no suporte.totos.com.br, você vai ter um campo habilitado para você, cliente BSO. Então, você não precisa passar pelo suporte, sendo que às vezes você já sabe que o problema é no seu customizado. Por favor, se vocês tiverem dúvida, tá? Estou à disposição. Horário de atendimento dessa equipe é das 8 às 18, tá? Lembrando que se tiver algo, o padrão é das 8 às 18, porém qualquer particularidade, vocês têm o contato do coordenador da área, né? Se precisarem de alguma coisa fora do que está no padrão.
Modelo de atendimento dessa equipe é 100% remoto. Qual que é o escopo? Aqui que nós vamos detalhar mais. E depois, clientes, fiquem tranquilos, que eu vou dar exemplos dos produtos, de como a gente faz para levantar, para realmente chegar na precificação de cada BSO, tá? De cada produto. Primeira coisa que nós fazemos nessa governança dos fontes é a guarda dos seus customizados. Você fechando um BSO, os customizados vêm para TOTOS. De novo, seja ele DataSul, qualquer produto. Nós vamos criar uma pasta com o nome da sua empresa nos nossos servidores e vai ser feito um backupeamento conforme é o backup feito com o produto padrão. Tá? Você não vai se preocupar com a questão de backup, que é nossa responsabilidade. Controle de versão. Os fontes estão comigo. O que o BSO não faz, Tatiane? Ele garante, então, que fique funcionando todos os customizados. Isso aí. Porém, o BSO não faz alteração no customizado de melhorias ou novos desenvolvimentos. Então, melhorias, novos desenvolvimentos, vocês vão continuar contratando a TOTOS Curitiba, vocês vão continuar com a sua equipe interna ou da forma que você faz hoje. A diferença é que você vai passar para a TOTOS a governança dos seus fontes, toda a rastreabilidade, todo o controle do que você já tem e de novos fontes que você vai subir na nossa estrutura. Esse controle de versão é assim, ó. O fonte está comigo, tá? Aqui na TOTOS. Aí vocês vão, e nós vamos fazendo manutenção, concordem comigo? Eu vou mexendo no fonte. À medida que o fonte está com problema, você vai abrir um ticket, eu vou lá corrigir, mando o fonte, você aplica no ambiente de teste, depois de produção, e aí nós vamos trabalhando. Vamos supor que você vai querer fazer uma alteração nesse fonte, uma melhoria. Com a TOTOS Curitiba, você vai abrir um ticket para a minha equipe e você vai solicitar a reserva deste fonte. O que é reserva desse fonte? A nossa equipe vai te mandar o fonte atualizado, que é o que está sendo manutenido por nós, e vai bloquear. Nós usamos uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês na sequência, que se chama GP Fontes. E essa ferramenta, ela bloqueia esse fonte, então ninguém aqui da TOTOS consegue mexer, até que você retorne esse fonte novamente para a TOTOS. Você foi lá com a TOTOS Curitiba, fez a alteração e subiu novamente para o BSO. Você vai passar no ticket novamente para nós. Esse ticket vai subir e a gente vai fazer uma avaliação. O que nós comentamos é o seguinte, se você fez com a TOTOS, o fonte sobe. Porque se teve algum erro de desenvolvimento, alguma alteração, a gente vai lá com a TOTOS Curitiba e vai dizer, ó, TOTOS Curitiba, precisa alterar esse fonte, que ele deu um probleminha aqui e tal. Se você fez com terceiros, quando a gente for subir esse fonte novamente, a gente vai fazer uma validação. Se ela tiver qualquer erro, a gente vai voltar para você e vai dizer que essa alteração que foi feita no fonte não foi feita de forma correta e precisa de alguma manutenção de quem fez essa melhoria, tá? Daí vocês têm a opção de fazer essa manutenção com quem realmente mexeu ou contratar extra equipe do BSO para corrigir o que foi mexido no fonte de melhoria, tá? Que é fora do escopo. Mas tá tudo bem? Sobe, tá? Isso é para fontes, para alteração de fonte já existente. Agora, se você me disser, Tatiane, a gente quer criar um novo fonte. Vamos supor que nós fechamos um BSO e agora eu estou fazendo novos desenvolvimentos. Como que eu faço para incluir no BSO? A proposta padrão diz que você tiver de 1 a 1000 fontes, você pode acrescer 10% de novos fontes ao nosso contrato sem mudar o valor. Por que a gente fez isso? Para que você não tenha que, cada vez que você fizer um novo desenvolvimento, você ter que fazer um novo contrato, um aditivo com o BSO. O que chegar primeiro, 1 ano do contrato ou você subir dos 10% de possibilidade de acréscimo, a gente senta e recalcula o contrato. Se você não chegou nos 10%, depois de 1 ano ele é renovado automaticamente pelo reajuste do IPCA e a vida segue, ok? Então, guarda, controle de versão, manutenção, qualquer erro que você tiver, que você precisa... Quando eu falo manutenção, é erro mesmo, tá? De novo, repetindo, o BSO é manter funcionando aquilo que existe. Legislação.
O produto padrão lançou uma legislação, uma atualização de legislação, tá? Tem que ter essa palavra na frente. E você tem um customizado que foi desenvolvido em cima dessa legislação. A gente adapta o teu customizado desde que essa adaptação não se caracterize em mudar o escopo completo do teu customizado ou criar coisas novas. Tipo, a legislação lá criou um novo tributo, uma nova obrigação acessória. Tudo que tiver novo na frente se caracteriza em alterar o customizado. Aí vocês têm que contratar ou a TOTS Curitiba, ou fazer internamente, ou com quem vocês fazem melhorias, tá? E um ponto muito legal é a compatibilização. Por padrão, a TOTS libera 4 versões do produto no ano. Tem clientes que acabam não atualizando todas as versões por problemas nos customizados, por ter que contratar um projeto de migração muito caro, que muitas vezes inviabiliza, ou porque tem que alocar muitos recursos da própria área de TI para acompanhar essas migrações. Você sendo um cliente BSO, nós garantimos a compatibilização dos seus customizados, ou seja, o pessoal do Proteus aí tá na 12.1.25, vai para 12.1.27, tem que abrir um ticket para nós, para nossa equipe. Existe um tempo lá que é um mês, se é, por exemplo, esse caso que eu dei esse exemplo, você vai abrir um ticket e vai dizer, Tatiane, mês que vem no dia tal, eu pretendo ir para 12.1.27 do Proteus. Nós vamos fazer toda a compatibilização dos customizados, toda a adaptação dele e vamos liberar já com os testes unitários feitos. Daí você vai ter que colocar na tua base de homologação e fazer, né, as homologações para depois colocar em produção. Você vai deixar de contratar a TOTS Curitiba para fazer teu projeto de migração? Não. Você vai continuar contratando. Porém, a parte grande deste projeto, que é a compatibilização dos customizados, você não tem mais esse custo, porque o valor fixo mensal que você paga para o BSO já te garante essa atividade. Você vai precisar ter um projeto ainda para migrar o produto, para analistas funcionais, para saber o que mudou de uma versão para outra, isso continua. Porém, os customizados, a gente já deixa eles funcionando para vocês nesse BSO, né, que a gente chama que é a garantia do funcionamento. Uma pergunta que vocês podem me fazer é, Tatiane, como que funciona assim, ó? Eu fiz com a TOTS Curitiba, eu fiz com terceiros e eu fiz internamente os fontes. Para ir para o BSO, vocês recebem dessa forma? Sim, tá? Nesse início, a gente pega da forma que veio. E daí, à medida que nós vamos fazendo a manutenção corretiva, a compatibilização, a gente vai aplicando melhores práticas de desenvolvimento e melhorando os customizados em si. Tá? Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Por favor, de novo, se vocês tiverem dúvidas e eu não estiver vendo, mas eu estou acompanhando por enquanto, está tudo bem. Coordenação. Vocês vão ter o contato, como eu falei, do coordenador e do gestor da área, para casos de acionamento ou alguma prioridade. O que isso acontece? Às vezes assim, ó, nós estamos fazendo uma compatibilização para vocês. E naquele momento, naquele dia, você precisa de uma manutenção importante num customizado. Então, você tem o contato do gestor para você ligar e dizer, ó, João, eu sei que vocês estão fazendo a compatibilização, porém eu gostaria que vocês dessem uma priorizada aí nesse ticket que eu tenho, que eu abri agora. Então, você tem um contato direto com a pessoa e é bem interessante essa habilidade, né, de interação. Produtos TOTOS, então, nós temos o BSO disponível para Fluig, RM, Proteus, DataSul e Logix, tá? Qualquer um desses nós já temos clientes e nós já temos aí o know-how para fazer todo esse atendimento da mesma forma que eu estou falando para vocês agora. Equipe, já meio que adiantei, mas é uma equipe multirregional, ou seja, ela fica próxima ao produto e próxima à fábrica. Nós acreditamos que dessa forma a sinergia é maior. A gente participa das reuniões de roadmap de produto, de atualização de produto, né? O que vai sair, a gente já fica sabendo, e como nós já vamos no dia a dia conhecendo os customizados, a gente já consegue fazer esse atendimento de uma forma mais rápida. E temos hoje, atualmente,
esse número está atualizado, nós temos 415 clientes ativos divididos, né, todos os produtos TOTOS que eu listei para vocês. Então, são pessoas com bastante conhecimento, tá? Independente do produto, não são pessoas de pouco tempo de casa, né? São pessoas realmente analistas aí, sêniors que estão nessa equipe, tá? Isso é a prioridade, né? Isso é o pré-requisito. Metodologia. Todo o processo, seja ele de atendimento, de versionamento, de guarda, nós temos processos a seguir, processos TOTOS. Porque o que eu digo aqui, tá? Eu quero dizer o seguinte, não quer dizer que se eu atendo rápido, eu não tenho que seguir uma qualidade e um processo. Até porque o objetivo nosso é que você tenha o mínimo de problema possível. Por quê? Porque a gente quer que o sistema esteja bem desenvolvido, esteja dentro de uma metodologia correta de desenvolvimento, para que ele dê menos manutenção, menos dor de cabeça para a empresa de vocês e, com isso, menos acionamentos à equipe também. Então, o objetivo da gente manter tudo funcionando e da melhor forma. Canais de atendimento é pelo portal de clientes TOTOS. Ah, Tatiane, mas tem um caso que eu abri um ticket e eu preciso que a pessoa me ligue. Não tem problema, você vai abrir o ticket, você vai colocar os seus contatos. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque o cliente não assina com o telefone, porque o analista, na maioria das vezes, ele entra em contato com o cliente para alguma informação adicional ou para agilizar alguma coisa. Vamos continuar. E tudo bem, não precisa todo mundo falar, mas só para eu ver que vocês estão aí mesmo, alguém pode escrever ou dizer tá tudo certo até aqui? Por enquanto, tudo tranquilo. Ai, ótimo, obrigada. É que a gente fica tão assim no silêncio, né? Falando sozinha, mas obrigada. Então vamos fazer um resumo dos benefícios da contratação do BSO e depois a gente vai seguir para cada. Eu vou dar um exemplo, tá? Até de cliente mesmo, para a gente pegar um exemplo de cada produto, para ficar mais claro para vocês quais seriam os próximos passos. Resumo: armazenamento das customizações, então, em ambiente seguro feito por software, e eu vou mostrar que software é esse. Controle de acesso às fontes, versionamento e documentação das alterações efetuadas ao longo do tempo. Então, armazenamos históricos das alterações e isso fica disponível para vocês solicitarem sempre que necessário. Tá? Tivemos até essa semana, eu tive um cliente que nos procurou por solicitação da auditoria, né? Tem vários clientes que nos solicitam pela questão de realmente para ter esse controle, né? Mas a nível de auditoria, a gente tem recebido solicitações novas agora, tá? Então, onde a própria auditoria, quando fez uma validação da equipe, né, dos processos, orientou a ter uma governança dos fontes customizados. Compatibilização com pacotes de melhorias oferecidos pela TOTOS, tanto para a versão release ou patch. Quando eu falei de um mês, então a gente tem dividido, tá, o tempo, conforme versão é um período que você tem que solicitar com antecedência, release e patch da mesma forma. Não é fixo um mês, tá? Eu dei um exemplo aí, né? Manutenção corretiva dos fontes customizados. Agilidade na correção dos problemas do RP, que envolvam customizações no processo de negócio de vocês. E centralização, possibilitando a equipe de vocês atuar em outras atividades. Então, essa questão aqui é interessante. Vocês acabam, a equipe de TI, ou a equipe contratada, ou a TOTOS Curitiba, acaba não sendo acionada somente para apagar fogo nos customizados, né? Porque vocês sabem que quando tem problema no customizado, muitas vezes é uma outra pessoa que vai te atender, a pessoa que está disponível, tem que correr atrás de aprovação de proposta, enfim, às vezes até com a equipe interna. A nossa ideia é centralizar e terceirizar esse controle dos fontes, possibilitando a equipe de vocês atuar em outras atividades. E muitas vezes até em melhorias nos customizados, que às vezes não dá tempo, que são melhorias que ficam na gaveta, que ficam, né, às vezes arquivadas, que o usuário solicita e você sabe que naquele momento você não tem tempo nem de analisar se realmente é viável fazer esse desenvolvimento. Então, o objetivo é deixar os customizados que estão já desenvolvidos
em governança conosco e você se preocupar com os novos desenvolvimentos ou melhorias nesses que já existem. O custo mensal é fixo, então eu vou mostrar para vocês na sequência e também vou dar exemplos de alguns clientes de como faz, né, para levantar o custo. Então ele é fixo, então isso possibilita um planejamento financeiro orçamentário, porque você acaba tendo não tendo mais aquela dificuldade de ter que contratar pontualmente, de correr atrás de alguém para resolver na hora que aconteceu o problema, tá? E o risco, redução do risco operacional do cliente, de não deixar parar, né? Como eu falei, tem clientes que usam customizados para algumas coisas mais simples, porém, existem customizados que são core da empresa, que ajudam no faturamento, ajuda na folha de pagamento, ajuda, enfim, em N atividades que são importantes para os nossos clientes. A gestão de fonte é aquela ferramenta que eu falei para vocês do versionamento. Então, é ela, você contratando o BSO, a gente também coloca essa gestão de fontes, tá? Essa gestão de fontes é uma oferta SaaS, ou seja, ele fica na nuvem e ele possibilita o quê? É um software, né? Então, que controla a gestão interina dos fontes dentro do RP TOTOS. O que ele permite? O que eu já falei lá no BSO, que é controle de versionamento, controle de histórico, comparação de versão, backup do banco de dados, reserva e controle de usuários, gestão de repositório de projetos, comparação de repositórios, instalação dele é via PET, ele controla fontes inativos, ele tem um dispositivo para compilação, né, dentro do inventário dos fontes, e ele possibilita auditoria em múltiplos ambientes. Aqui é importante fazer um comentário. Você fechando o BSO conosco, essa ferramenta quem vai usar é a equipe do BSO, disponibilizando para você os fontes e fazendo essa auditoria e disponibilizando os relatórios quando você precisa. Eu estou mostrando essa ferramenta porque depois que você conclui esse evento que eu estou mostrando para você, você pode chegar um momento e dizer o seguinte aí para o executivo da TOTOS Curitiba: ó, eu gostei, só que por algum motivo eu não preciso do BSO. Então eu preciso somente da gestão do fonte, somente dessa parte do versionamento. Isso também é possível, tá? Não é o melhor dos cenários, porque com o BSO você acaba tendo a parte da compatibilização, a parte da gestão, a parte da manutenção e atualização legal, que o GP Fontes não possibilita. O GP Fontes é uma ferramenta onde você faz o versionamento do fonte e a rastreabilidade dele, tá? Então a gente só faz essa observação, porque caso essa for a sua principal dor, também existe esse formato, tá? Beleza, Tatiane. Como que a gente faz agora para a gente seguir aí com esse BSO, para a gente ver qual seria o custo e quanto seria esse valor fixo mensal de contratação? Primeira etapa se chama levantamento, independente do software TOTOS que você tiver. Então, nós solicitamos as informações conforme o produto TOTOS. Depois disso, a gente faz uma análise do que foi enviado. Já vou mostrar cada produto como que fica. Então, vou dar uma olhada na hora aqui. Beleza. Próximo, proposta. A gente consegue daí, com base em todas essas informações, gerar a proposta comercial. Estruturamos, beleza, agora fechou o BSO. Agora, realmente, nós pegamos todos os fontes de volta com vocês, né? Porque, a princípio, eu só peguei para fazer o levantamento. Armazenamos esses fontes na nossa ferramenta de GP Fontes de controle de fontes e enviamos o kit de boas-vindas para vocês, dizendo o passo a passo de como vocês vão solicitar o atendimento do BSO. Como serão os acionamentos, né? E a partir daí é o dia a dia, que seria o quê? Atendimento através dos chamados para manutenção corretiva, reserva dos fontes que venham sofrer alguma evolução por parte do cliente, compatibilização em caso de alguma atualização legal, compatibilização em caso de atualização de versão release ou patch, ou para envio periódico em relação ao status dos fontes. Beleza, Tatiane. Vamos supor que tenho aqui o RP, como que funciona para cada um.
Se você, cliente, é um cliente nosso do Proteus, para que consigamos levantar as informações, você precisa nos encaminhar. Include RPO e fonte. Fiquem tranquilos que a gente vai enviar esse material para vocês, tá? Se você é um cliente DataSul, você tem que nos enviar a versão do Progress. Nós disponibilizamos um programinha que você vai colocar no teu ProPef e ele vai gerar um relatório que deve ser enviado a todos. Se você é um cliente Logix, RM ou Fluig, você tem que nos disponibilizar um acesso ao seu ambiente para o levantamento de dados, ou no caso Logix RM, se você desenvolveu tudo com a TOTUS, você simplesmente vai nos avisar que desenvolveu tudo com a TOTUS. Nós buscamos diretamente com a fábrica RM em BH e Logix em Joinville. Vamos pegar um pouquinho mais de exemplo, né? Beleza, Tatiane, eu sou Proteus. Fui lá e mandei para você, include RPO e fonte. Nós disponibilizamos um FTP, tá? Seguro, onde somente a nossa equipe tem acesso e vocês disponibilizam lá. Ah, Tatiane, nós não queremos mandar lá, a gente quer disponibilizar num link nosso. Tudo bem, não tem problema. O resultado deste trabalho, pessoal, é muito interessante para o Proteus. Ele vai gerar um inventário para vocês. Esse inventário, ele vai mostrar aqui embaixo tem um resuminho, ó, onde ele vai mostrar o total de fontes que você tem na tua base, né? Na tua estrutura em produção. Quantas fontes destes são iguais? O que é igual? Repositório, RPO, está igual ao fonte no diretório. Divergente, tem alguma divergência, o que está rodando no RPO e o que está no diretório. Não encontrado, um problema bem grave que a gente visualiza, e tem clientes que, quando recebem esse inventário, acabam tendo surpresas, que o fonte está rodando no RPO, porém o fonte não existe no diretório. Isso é um problema muito grave quando você vai fazer qualquer atualização que você não encontra esse fonte. E os demais são tranquilos, tá? Eu só destaquei, e depois até a gente manda para vocês o que significa cada um, mas se eu for fazer um BSO hoje, para você, nesse cenário de resumo, eu deixaria de fora os fontes divergentes e não encontrados. Eu faria somente para os demais itens. Você pode me dizer, tá, Tatiane, mas como que você faz daí? Daí nós conversamos à parte para os fontes divergentes ou não encontrados. A TOTUS tem uma possibilidade de fazer uma proposta pontual de reengenharia reversa do fonte. Isso para o caso do Proteus, né? Onde a gente vai lá no fonte e tenta extrair esse fonte novamente, né? Sair e tirar ele do RPO. Vamos mostrar para você um exemplo dessa planilha, tá? Vou abrir bem rapidinho para a gente não ficar muito no Proteus e para demais áreas, mas eu acho importante passar para vocês. Vocês podem me perguntar, né? Quais são esses fontes divergentes? Então, esse é o relatório do inventário. Então, ele mostra aqui para vocês, ó, tenho 600 e fontes iguais. Quais são os iguais? Quais são os divergentes? E ele mostra, ó, qual que é a divergência, né? Ó, qual que é a data e a hora do RPO do fonte? Quais são os fontes não encontrados, fontes não compilados? E se você precisa de detalhe, você pode copiar esse fonte e lá na aba resultado de DNA, localizar esse fonte e ele vai dar mais detalhes para a gente do que aconteceu com fonte. Eu marquei aqui, ó. Esse fonte, olha só que interessante, gente. A data do fonte no RPO tá 11/7/2006, ou seja, o fonte que está sendo executado, e o fonte que está na rede é com data de 25/3/2020. Ou seja, o que precisa ver? A versão do fonte do RPO é mais antigo que o fonte do cliente. Necessário homologar a fonte. Então, com base nesse inventário, você, cliente, vai poder nos dizer, não, Tatiane, tem cliente que diz, eu não preciso desses fontes mesmo, são fontes antigos, eu não uso mais, pode desconsiderar. E tem outros clientes que dizem, não, Tatiane, esses fontes a gente não sabia. Ou a gente fez com terceiros, ou a gente fez com... Enfim, a gente se perdeu esse fonte. Ou mandou a pasta errada. Enfim, aqui nós vamos organizar a casa do pessoal do Proteus, tá? Aqui é um pessoal do DataSul, ó. Vocês verem. Você foi lá e me informou qual é a versão do RP, eu mandei um programinha, esse programinha vai extrair para vocês todos os objetos e ele vai dar esse resumo. Objetos encontrados, quantidade de linhas, linhas com comentários e linhas de programação.
é isso que nós utilizamos para precificar. Vamos mostrar esse relatório para vocês rapidamente também, porque a gente tem mais coisas para ver. Então, ele mostra o relatório. Esse relatório, muito importante para o pessoal do DataSul, ele deve ser saneado antes de enviado para TOTOS. A gente já faz um filtro básico, tirando itens chamado de backup, cópia, tá? Porém, aqui é o resumo que eu mostrei e aqui são os dados, ó. Então, é interessante o cliente já fazer algum filtro, se ele tiver conhecimento, de tirar alguma coisa que não é mais utilizada. Beleza? DataSul. O restante, Logix e IRM, eu coloquei um exemplo aqui também, aqui é um pouco diferente, né? Nós vamos lá e vamos avaliar quais são, no caso de IRM, são requisitos, no caso de Logix são fontes. A gente vai lá e acessa a sua base de dados. Se você fez com a fábrica, a gente vai lá e busca e lista o escopo de quem é Proteus, é o nome do fonte, do DataSul também. No caso do Logix e do RM, principalmente do RM, né? Requisitos. Então, a gente abre a nível de requisitos. Aqui, pessoal, são alguns dos clientes BSO, tá? Que confiam na nossa oferta de BSO. Não colocamos todos, porém, aqui já dá para vocês terem uma ideia que clientes para o BSO são qualquer cliente independente do segmento, desde que possuam customizados TOTOS. Né, e que tenham a preocupação de ter realmente essa governança. Então, temos clientes aqui que vocês podem ver, né? Igrejas, indústrias, escolas, bancos, serviços, né? Aqui a gente pode dar um exemplo aqui que eu tenho aqui citado, Beach Park, a Pets, né? Que acaba sendo uma empresa de agropecuária, né? De veterinária. Então, nós temos exemplos. Vocês podem ver, tem indústria de diferentes segmentos. Então, é de novo aquele comentário que eu acabei de fazer. Independente do segmento, tendo customizados e tendo uma preocupação com a governança e o controle desses customizados, a oferta de BSO é uma oferta muito válida. Agora eu vou abrir um pouquinho mais esses exemplos, tá? Eu acho que é legal. O que eu fiz aqui? Eu peguei alguns clientes do BSO, né? A gente fez essa pesquisa e viu com eles a quantidade de objetos que eles tinham customizados e qual o ganho que eles podiam nos falar que foi o maior ganho que eles tiveram com a utilização dessa oferta. Eu não coloquei o nome dos clientes, tá? Mas a gente abriu por produto. Então, pegar alguns exemplos aqui. DataSul. Ó, cliente do segmento químico, quantidade de objetos, 240 objetos. Qual foi o maior benefício? Governança e integridade dos objetos. Proteus, segmento transporte. Vejam que independe da quantidade, ó. Proteus, segmento transporte, 229 objetos. Benefício, governança e unificação do RPO. Pessoal do Proteus, a gente pega muitos clientes com vários RPOs e que gostariam de unificar. O BSO, ele acaba auxiliando nisso também, porque na medida que a gente vai atendendo os teus customizados, a gente vai gerando novos inventários e fazendo reuniões e mostrando para vocês de que forma a gente pode. RM, aqui um exemplo também. Segmento turístico, 132 objetos customizados, benefício e melhoria de performance. Proteus, veja aqui com uma quantidade maior de customizados, né? Segmento pet shop, 1.629 objetos. Qual foi o benefício? Equalização e redução de RPOs. Aqui em cima, Proteus, móveis de alto padrão, 1.520 objetos. Benefício, governança e redução do risco operacional. DataSul, segmento bancário, esse aqui eu vou citar para vocês, é o Banrisul, tá? Eles possuem 1.617 objetos customizados, benefício, governança e compatibilização dos objetos. DataSul, segmento alimentício, 4.800 objetos customizados, benefício, governança e compatibilização dos objetos. Esse aqui é a Camil Alimentos, fica em São Paulo, né? Eles fazem arroz, feijão, então são do segmento alimentício. Proteus, segmento alimentício também, 1.387 objetos, eles listam como benefício, governança e redução do risco operacional. Esse aqui é a Marfrig, é o cliente.
Produto RM, segmento educacional, 2.673 objetos, melhoria de performance, esse aqui é o SESI Senai. Então, assim, de novo, pessoal, independente da quantidade de objetos. Eu tive um caso, há um tempo atrás, de um cliente, onde ele listou alguns relatórios para a gente fazer BSO. Aí vocês podem dizer, Tatiane, eu preciso colocar todos os objetos em BSO? Não. Porém, eu aconselho a gente a fazer uma validação. Quanto seria fazer de tudo, quanto seria fazer de alguns? Porque eu aconselho fazer de todos, né? E a grande maioria, a diferença é tão pequena que para você ter uma governança, vale a pena colocar todos os customizados. Tivemos um caso recente aí de um cliente que ele queria todos os relatórios colocar. Ele não tinha assim tanto folha, né, que a gente vê como específicos mais críticos, mas ele tinha relatórios. Daí eu, por curiosidade, né, eu fui falar, interessante, né? Você não tem nenhum customizado assim, mas você tem relatórios. Ele falou assim, sim, Tatiane, esse é o core para mim, porque de manhã cedo a primeira coisa que o diretor precisa é desses relatórios. Então, para mim, esses relatórios têm que estar funcionando e têm que ser confiáveis. Então, aí eu uso para dizer para você que depende, né? Você que vai saber qual é a dor da sua empresa. Mas, independente dela, é importante você ter uma governança dos fontes. Para a gente concluir, deixa eu só ver se eu estou dentro do tempo. Estou falando de tudo o que nós falamos até agora. Exemplos de clientes. Quais são os ganhos que a minha empresa vai ter utilizando o BSO? Primeiro, menor custo, maior benefício e valor agregado, porque você vai deixar de ficar fazendo contratações pontuais à medida que o problema acontecer, né? O fonte deixou de funcionar. Então você acaba, ou vou ter que contratar um projeto de compatibilização desses customizados. Quando eu falo contratação, independe, tá? Do teu recurso alocado, que é horas do teu recurso, que poderia estar fazendo alguma outra atividade, ou contratação da TOTOS, de terceiro, enfim. Exclusividade no atendimento, uma equipe de especialista pronta para tratar esse tipo de solicitação, né, dentro do escopo, canal exclusivo de atendimento no portal TOTOS, redução do tempo de espera, porque são pessoas que estão lá realmente esperando cair o seu ticket, correção de bugs e suporte de dúvidas conforme necessitar ao longo do ciclo de vida do software, garantia da compatibilização conforme a TOTOS for lançando os seus releases do padrão, além da segurança com a guarda dos objetos fontes customizados. Então, o resumo é isso. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Vou deixar o meu contato aqui também, né? Aqui estão as dúvidas. E vou deixar o meu contato. Se vocês quiserem escrever no chat ou fazer algum comentário aí ao vivo no microfone, eu estou à disposição. Mas o resumo é: o BSO é manter funcionando o fonte que existe e possibilitar que ele continue funcionando independente de qualquer atualização que você fizer no produto TOTOS. Com a possibilidade, né, de incluir novos customizados e também de fazer melhorias nesses customizados. Feito com a TOTOS, não tem setup, sobe automaticamente. Feito com terceiros, vai ter um setup de validação, podendo retornar para você fazer alguma correção no fonte antes dele subir para o BSO. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Estou à disposição. Vamos aguardar um pouquinho, ver se alguém tem alguma dúvida. Com relação a esse material, tá? Nós vamos estar disponibilizando a quem participou do evento. E a gente segue aí com os levantamentos conforme o produto TOTOS que você possui, né? Se é DataSul, você vai retornar a versão do Progress, a gente retorna. Se for Proteus, você vai retornar o Include RPO e fonte no FTP. E se você for Logix, RM ou Fluig, a gente combina um acesso à base ou acesso à fábrica para esse levantamento. Então, o pessoal da TOTOS Curitiba está me avisando aqui que também vão disponibilizar no YouTube da TOTOS Curitiba, tá bom? Vocês clientes devem ter acesso, né?
Bom, pessoal, não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário. Se tiverem também, esse aqui é o meu e-mail corporativo e meu telefone corporativo. Eu estou à disposição, né? Sempre a gente vai envolver o executivo da TOTS Curitiba aí nessas conversas, mas eu estou à disposição, inclusive, se você quiser assim, Tatiane, eu me interessei, mas gostaria que o meu diretor ou alguém participasse. É possível fazer uma apresentação exclusiva para minha empresa? Sim, eu estou disponível para fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Se alguém quer falar alguma coisa, parece que. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tinha feito uma pergunta no chat, acho que você não teve possibilidade de ver. Como que Opa, deixa eu funciona ver no caso, então. como que funciona no caso do Proteus quando a TOTS muda o comportamento padrão de algumas rotinas, que ela troca os pontos de entrada? Qual que é o SLA? E isso durante o release corrente. Qual que é o SLA para esse tipo de correção? Deixa eu até abrir aqui. Eu vou tirar o compartilhamento e eu vou te falar, tá? Que isso está na proposta comercial, mas eu vou pegar aqui, vou abrir e já falo para você. Eu não lembro de cabeça, mas a gente já mostra aqui. Só um minutinho. Mas eu olhei no chat e não estava ali, não. Pelo menos não apareceu para mim. Mas não tem problema, ainda bem que você refez a pergunta. Só um Agora que eu segundo. acabei mandando privado para alguém por erro meu. Eu acho que sim, porque eu não recebi, não. Até estava olhando se tinha alguma coisa, mas não tem problema. É bom que você conseguiu fazer a pergunta. Eu vou até compartilhar, tá? Porque a proposta comercial acaba tendo mais informações, né? Que às vezes a gente, numa apresentação comercial, não acaba focando. Mas eu tenho aqui sim. Só um segundinho. Vou até compartilhar a tela, tá? Pra vocês verem aí. Vendo daí, peraí. A tela. Vendo aí, não sei quem foi que me perguntou o nome da Foi o pessoa. Alessandro, sou eu. Oi, Alessandro. Então, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Consegue ver aí? Ó, Consigo. efetivação de testes técnicos para avaliar o impacto, né? Que eu procurei pela palavra release, por isso que ficou marcado. Para compatibilização de versão dos específicos, agendamento entre as partes. Porque, claro, a gente vai ver também o tamanho, né? Quantos específicos você tem. Compatibilização de releases, agendamento deve ser realizado com antecedência mínima de 30 dias. E para compatibilização de patches, agendamento deve ser realizado com antecedência mínima de 10 dias. E aqui é para os clientes que estão na versão 11, né, do Proteus. Mas eu Tá. acho que não é o caso. Não, mas assim, eu acho que talvez minha pergunta não foi clara. Acontece bastante, eu estou no release corrente. Aham, 7, 25, vou imaginar, tá up to date, estou no 27. Aí eu lanço certo, qualquer correção para atender legislação, certo. ou então um bug que existia. Aí a Uhum, TOTS pega e coloca no patch, no pacote, ela troca lá o ponto de entrada na confirmação do título no quanto você receber. Vai parar de funcionar, certo, porque o ponto de entrada não claro, funcionava no lugar, agora foi desenvolvido em MVC. Isso tem algum certo. porque isso é uma das coisas que hoje toma muito tempo do time. A gente já Aham, tem não, um você... pacote de compras, vem uma Sim, lib nova lá que influencia lá no Mate X Full da vida, certo. e a gente tem que parar para compatibilizar, descobrir o que aconteceu, tal. Isso tem algum tipo de SLA nesse projeto, nesse serviço? Então, o que que acontece? A equipe, nós não trabalhamos com SLA, por quê? Porque a equipe está pronta para atender os clientes. Então, vai caindo o ticket e eles vão atendendo, tá? O que que Tá, acontece nesses casos? Você vai abrir um ticket e eles já vão começar a te atender. Claro, às tá. vezes eles estão atendendo outros clientes, mas existe uma equipe. Por isso que eu te comentei que existe o telefone da pessoa. Você vai abrir o ticket. O padrão da equipe é já pegar o teu ticket e começar a atender. Mas vai que é um dia que tem vários clientes também solicitando. Então, para esses casos mais críticos, você tem o contato tanto do coordenador como do gestor da área. Você vai abrir o ticket e vai esperar ali 1 hora, né? Caso não tenha nenhuma movimentação, você tem o contato direto da gestão da equipe. É para isso, tá? Mas a gente não tem SLA porque o atendimento realmente é bem rápido, tá? Por isso que não é Tá. colocado um SLA fixo.
Porque muitas Mas, vezes a gente até atendia antes do SLA. Então foi definido não se colocar um SLA fixo na oferta, tá bom? mas o frio do papel são 10 dias do Não, mas contrato, aí no caso, quando tiver um PET. é um patch, no teu caso esse ali é um patch, né? Seria um pacote, A gente fala a mínima, mas assim, ó, vamos falar entre nós aqui. A gente sabe que tem momentos que não vai dar para solicitar com essa, só que a gente tem que escrever em contrato, tá? Porque muitas vezes, se não está em contrato, tudo tem que ser na hora. Então, realmente, a gente coloca em contrato, mas para resguardar mesmo, tá? Esse é o caso da atualização legal, que a gente também teve que colocar em contrato, que se caracterizar por algo novo ou uma alteração no escopo do customizado não está contemplado, porque a gente começou a ter problemas. A gente sabe que a lei, cada momento uma lei nova, né? E às vezes tinha que desenvolver o customizado do zero. Então, por isso que a gente fez essa alteração. E tudo que for caracterizado como novo não entra como uma atualização legal no customizado. Mas sim, caracteriza como 10, não tinha isso antes, tá? Mas a gente colocou para ter um mínimo. Mas, de novo, é algo urgente, nós não vamos deixar você parado. Por isso que existe o telefone vermelho que nós brincamos aqui. Só não pode virar tudo telefone vermelho, né? Mas a exceção, existe sim uma equipe para você acionar para esses casos de prioridade ou de urgência. E daí uma última dúvida, aí eu vou liberar Pode você. falar. O pacote mínimo é 1000 fontes, isso? Não, não. Tu viu que eu dei exemplos de vários clientes? Não, eu quis dizer um exemplo para você incluir novos fontes, que você pode incluir 10% de novos fontes. Eu dei um exemplo só. Entendi. O range não é de 1 a 1000. Não, não, eu tenho cliente que tem 2 fontes. Eu tenho cliente que tem 4.000, que nem tu viu o exemplo aqui, ó. Vê essa tela que eu estou mostrando aí para vocês. Eu dei exemplos de 240 objetos, né? No caso do DataSul, 229 do Proteus, e eu tenho clientes com 4.800 objetos. Assim, ó, como eu falei, você pode colocar todos os objetos, que é o melhor cenário, porque daí você não se preocupa. Agora, você pode colocar somente os que são mais críticos para ti. Nós temos 378. Então, Proteus? Sim. Então, para a gente fazer eu vou até procurar o ponto de entrada, que foi um comentário que você tinha feito aí, né? Então, se você quiser, para a gente precificar, ó, é você nos mandar, ó, até aumentamos, tá? 20%. Então, essa que é a tabela que eu falei 10%, a gente até melhorou. Então, se você tiver até 500 objetos, você pode acrescer 20% de novos fontes no mesmo preço. O que chegar primeiro um ano do contrato, ou você passar dos 20%, tá 601. certo. Oi? Vamos chegar em 601 um ano. Se você, isso, você pode acrescer Sim. 20% de novas fontes, daí, à medida que você tiver mais customizados, você pode incluir mais customizados. Na Mas verdade, então a tá. gente fez isso, Obrigado. tá? E daí aqui, aquele negócio que você comentou, né? Então, o que a gente faz? A avaliação das customizações e impactos para novas versões do produto, desde que permaneçam associadas aos mesmos pontos de entradas às quais elas foram concebidas. Mas então, né, agora nós chegamos no ponto. Mas normalmente a TOTS. Na verdade, esse é o nosso pré-requisito, desde que ela seja, porque senão ele envolve uma alteração naquele customizado, né? Por isso que quando tu falou de ponto de entrada, eu resolvi procurar para te mostrar. Mas então, por exemplo, se a TOTS mudou um comportamento de uma rotina que era modelo 3 ou que seja antiga e mudou para MVC, vai mudar todos os pontos de entrada, teria que contratar um desenvolvimento extra para converter isso. Se mudou o ponto de entrada, sim. Se mudou o ponto de entrada, sim. O que não, o BSO é manter funcionando aquilo que existe, com todas as manutenções, né? Mas se mudou o ponto de entrada, é caracterizado como uma alteração do sistema. Sim, no caso do Proteus, sim. Esse é o ponto que, para tirar a tua dúvida aí, né? Então tá, Mais algum muito ponto? obrigado. Tá? Daí, se você quiser que a gente faça um levantamento, é só tu mandar para a gente. E até eu vou levar, tá? Esse teu exemplo aí que você falou do contas a receber, por contas a pagar, né? Que mudou o ponto de entrada, que você falou, né? Eu vou levar Isso esse acontece ponto, tá? bastante.
Tá, eu vou levar esse assunto, tá bom? E quem que é o executivo da TOTS Curitiba que te atende? Não, a gente faz tudo interno, a gente não tem Ah, tá. E o nome da sua empresa? Pix. A Bix, beleza. Eu vou pegar o teu contato depois e eu vou levar essa questão para nossa equipe de operação, tá? A gente, né, vai que eles têm algum comentário adicional para fazer referente a esse teu ponto, a essa tua solicitação. Mas de qualquer forma, eu acho que seria bem válido a gente fazer esse inventário em cima dos teus fontes, tá? E daí seria o envio dos artefatos para que a gente possa fazer esse levantamento. E eu me coloco à disposição de conversar com a operação e ver se a gente tem alguma forma de diminuir um pouco esse impacto com relação aos pontos de entrada que foi a tua solicitação, tá? Mas hoje é assim. Se ele tiver amarrado ao mesmo ponto de entrada, a gente garante a manutenção. Se ele tiver alteração do ponto, se caracteriza como uma melhoria no fonte. Mais alguma Ok. dúvida, pessoal? Estou satisfeito. Ah, então tá. Eu vou te mandar um e-mail lá. Isso, também. Se você puder me mandar, ótimo. Dê até um exemplo para mim, que daí eu envolvo a pessoa técnica para nos ajudar. Porque tu dando um exemplo, às vezes fica mais claro, né? O exemplo é simples. Toda a rotina que é convertida para o padrão MVC muda todos os pontos de entrada. Isso. Tu passa essa frase aí para mim, porque como eu estou com Nossa. outras pessoas aqui, a gente acaba esquecendo do exemplo, né, para passar para a operação. Mas passa lá que nós vamos te dar um retorno bem certinho. Eu vou envolver até a equipe que realmente atende o BSO no dia a dia. E caso você feche, você já vai estar conhecendo a pessoa, que no caso do Proteus é o Norival. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui no chat eu não recebi nada. Se vocês tiverem algo para me passar, senão eu estou encerrando, né? Pontualmente aí. Ah, não, já passou um pouquinho. Aqui no meu computador falta 1 minuto, mas no celular já passou. Eu agradeço, estou à disposição. Quem quiser alguma apresentação pontual para sua equipe, ou com mais detalhes, ou que a gente precise até abrir um pouco mais detalhes do inventário, a gente faz sem problema nenhum. Obrigada, pessoal, pela paciência de vocês e pela participação. Grande abraço. Obrigado, Obrigado, Tatiane, demais. Abraço. Obrigado.